bom estar com vocês. Boa tarde a todas, todos, todas. É uma alegria estarmos juntas e juntos e juntas aqui nessa tarde para a gente lançar a segunda obra coletiva da Escola em Transe. A Escola em Transe é um movimento, é um projeto político. Atravessamos esse duríssimo ano 2020 da pandemia, do pandemônio, de tantas lutas, porque nós estamos juntos aqui. Essas rodas, essa de hoje é a 32ª ou primeira? 31ª roda. Elas acontecem todas as sextas-feiras e temos sempre convidadas e convidados de escolas de arquitetura, de escolas de estudos urbanos, planejamento, urbanismo, arquitetura. É um espaço cultural que tem recebido também ativistas de diversos movimentos e nós fazemos as publicações a partir das contribuições, das comunicações das rodas de conversa. Essas rodas de conversa são vinculadas à nossa Escola de Arquitetura e Urbanismo, da UF, que muito nos orgulha, inclusive o próprio movimento tem nos ajudado numa releitura das raízes e da caminhada de 50 anos da nossa Escola de Arquitetura e Urbanismo, que tem uma feição muito ligada às lutas, aos territórios, às periferias, à produção da habitação de interesse social e ao patrimônio e à memória dessas lutas. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhosa, agradeço muito o apoio de todas e todos, e gostaria de passar a palavra para a Luíse. Obrigada, gente. Boa tarde, eu agradeço muito a presença de todos. Essas tardes têm reenergizado a gente, tem sido muito agradável. Eu que sou uma arquiteta mais voltada para uma área técnica, esse ano eu me formei em outras áreas, minha cultura se expandiu muito, e eu estou tomando um gostinho tão grande que eu acho que eu não saio mais daqui. Enfim, eu queria não me alongar e passar a palavra para o Caio. O Caio é o nosso assessor, ele tem participado muito dos projetos ativamente, então eu queria que ele também fizesse uma pequena comunicação. Fala, Caio. Muito obrigado pela deferência. Eu acho que essas rodas de conversa da Escola em Trânsito foi o fato, não que isso seja uma grande vantagem, mas o grande fato positivo de 2020 foi a Escola em Trânsito, com certeza, que aprimorou, né, o nosso relacionamento, inclusive em cima de discussões de diversos temas de interesse, né? Também não vou me alongar. A próxima semana nós vamos fazer a última roda deste ano, a 32ª, e considerando que um ano tem 52 semanas, quer dizer que 60% das sextas-feiras do ano foram cobertas pela Escola em Trânsito e pela roda de conversa. Eu não sei se eu apresento já os apresentadores da publicação. Eu vou aproveitar e passar a palavra para o Renato Emerson, para fazer suas considerações a respeito da leitura que deve ter feito desse nosso segundo EPUB. Fala, Renato. Bom, obrigado, Caio, obrigado a todo mundo por ter essa oportunidade de estar aqui participando mais uma vez do Escola em Trânsito, essa iniciativa coletiva que eu também não estive essas sextas-feiras todas, né? Participei, acho que de uns 3, mas acho que é o terceiro ou quarto que eu participo, né? E que eu defino como uma iniciativa que exala potência, né? Eu acho muito legal, fantástico esse Escola em Trânsito, e agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando, porque me obrigou a fazer a leitura desse segundo volume. Já tinha lido alguns artigos do primeiro, né? E já tinha, né, tido uma impressão fantástica, não só das pessoas que eu participei, mas da leitura, por esse formato de publicação, né, de textos curtos, né, que a gente chama de position papers, né? Acho que é muito interessante, né, para esse
para esse momento e de uma maneira de fazer as ideias, os debates circularem, né? Isso me agrada muito isso. Eu quero fazer uma fala aqui que incide sobre essa publicação, esse segundo volume, mas que eu acho que, de certa maneira, é como eu vejo um pouco a iniciativa do Escola em Trânsito, né? Pegando um pouco as duas sessões nas quais eu tive intervenções, e as outras duas eu acho que eu acompanhei também. Enfim, eu acho que primeiro essa ideia de potência, né? Mas eu queria tomar a liberdade aqui, né? Pedir licença, talvez a permissão ao Pedro, né? Pedro Arantes, que tem uma passagem no texto dele que para mim sintetizou muito o que é o espírito, né, da publicação e também né, da iniciativa do Escola em Trânsito. Na página 59, aliás, né, da publicação, no texto do Pedro, ele fala que a realidade é que o arquiteto não é livre para fazer a sua poética do espaço. Ele está inserido num conjunto de relações que induzem escolhas, e a obra, ao final, é a representação do sistema. Acho que essa passagem do Pedro traz uma série de elementos que, enfim, que sintetizam a maneira como eu vejo essa dinâmica do Escola em Trânsito. Primeiro, uma dimensão de crítica ao campo da arquitetura e do urbanismo. E aí essa crítica ela aparece nessa publicação e também nas iniciativas, eu diria que não só ao campo da atuação da arquitetura e do urbanismo, mas também uma crítica à cidade, uma leitura crítica da cidade. Isso aparece de diferentes maneiras nessa publicação, uma crítica muito forte ao ensino e formação. Aliás, antes disso, quando eu falo de crítica ao campo da arquitetura e do urbanismo, é uma crítica que traz dentro dela a reivindicação, uma necessidade de uma consideração de uma diversidade epistêmica em diálogo cada vez mais forte. E essa diversidade, o primeiro grande recorte que aparece é a relação entre os saberes do campo da arquitetura e do urbanismo e os saberes construídos no território, pelos sujeitos, sobretudo os sujeitos que são objeto dos processos de dominação, exploração e subalternização, que se pluralizam. Essa pluralidade também de considerações de formas de dominação, exploração e subalternização aparece como um dado importante da maneira como o Escola em Trânsito se constitui, dimensões de classe, raça e gênero, por exemplo, além de outras dimensões, como a dimensão da pobreza, enfim, diversas formas de exploração e dominação aparecem como sendo tensionadas como dimensões que devem ser incorporadas nos processos, tanto de formação quanto de atuação da arquitetura e do urbanismo. Nesse volume, por exemplo, a gente pega o último texto, é um texto sobre patrimônio, tem o texto do Cosme Philipsen, que é essa última chave, dos 3 últimos textos sobre patrimônio. O texto do Cosme Philipsen traz exatamente esse saber que é construído pelos sujeitos que vivem, que constroem o território, constroem os processos de resistência cotidiana às múltiplas formas de subalternização que o nosso modelo de cidade constitui. Então, isso traz para dentro do campo da arquitetura e do urbanismo uma crítica radical à tradição tecnocrática desse campo, que ainda é bastante forte, não só nesse campo, mas em diversos outros campos também. Essa crítica, eu quero trabalhar com duas vertentes. Essa crítica na arquitetura do urbanismo aparece na crítica ao ensino e formação, e aí é uma crítica muito forte. Pode pegar os textos do Caio, os textos da Raquel, enfim, e diversos textos da Margarete também, uma crítica muito forte aos cânones do conhecimento do campo da arquitetura e do urbanismo, mas essa crítica ao ensino e formação, ela tem outras dimensões que são incorporadas nesse volume, que é uma crítica não só aos conteúdos que são trabalhados, produzidos, reproduzidos, etc., mas também a dimensão das vivências daqueles e daquelas que se formam e que atuam como arquitetos e urbanistas. Você pega os textos da Rossana e da Poliana, por exemplo, incorpora essa dimensão de vivências de gênero
né, das vivências generificadas, não só no campo da atuação profissional, mas também das sociabilidades que são vivenciadas, e aí eu incorporo também elementos que foram debatidos em outras sessões, como a sessão que eu participei, né, sobre a questão racial, as sociabilidades vivenciadas na própria formação em arquitetura e urbanismo, né, de como o padrão de branquitude, que ainda é hegemônica, né, nesses espaços, se reflete, né, nos cânones epistêmicos que regem, né, os processos de formação e de atuação. Então, você tem uma crítica ao ensino e formação, do ponto de vista do conhecimento, mas também do ponto de vista das vivências que são engendradas, né, na formação inicial e na formação que se dá, né, na própria atuação profissional. Uma crítica muito forte ao papel, e aí aqui o papel, eu quero chamar a atenção, né, aparece fortemente, uma crítica aos efeitos sociais da atuação, né, em arquitetura e urbanismo, os efeitos de poder, historicamente constituídos a partir desse campo, e aí a gente conecta com uma crítica muito forte, bom, tanto do ponto de vista, né, das dimensões mais teóricas dessas relações, o bloco sobre forma, por exemplo, né, que remete a uma dimensão filosófica, mas também a maneira como essa dimensão é incorporada na constituição do urbano, né, e na relação que se tem com as formas urbanas. Mas essa crítica da cidade aparece como um outro traço, uma outra vertente também, eu diria que é muito forte. Essa dimensão da forma e as diferentes apropriações que as formas têm, né, a relação entre forma e conteúdo é trazido, a supremacia, né, do poder regulador do capital sobre essa atuação, né, e também sobre as formas e a constituição do espaço urbano, né, as sociabilidades que se vivem nisso, e, por último, esse bloco, né, sobre patrimônio, eu acho que é um bloco bastante interessante, porque traz não só essa dimensão da historicidade das políticas de patrimônio, mas traz o vigor do terreno do patrimônio urbano como um terreno cada vez mais de disputas, né? Acho que nesse sentido é muito interessante a conexão dessa leitura histórica que o texto do Cristóvão traz com a fala do Cosme Philipsen, né, mostrando como é que os sujeitos que vivem aquele território de uma área central vão disputar, né, a valorização dos elementos daquele espaço como patrimônios das suas existências. Essa dimensão das disputas aparece também nos outros blocos. Eu mencionei o texto do Pedro aqui, o texto do Guilherme, o texto do Cláudio também. Enfim, eu diria que essa dimensão da cidade como um campo de disputas sociais entre as diferentes frações do capital e as diferentes formas de organização dos grupos que são subalternizados pelo capital, a dimensão de gênero como um campo de disputa de vivências, disputa, né, da forma como a cidade constitui ambientes que permitem a generificação das relações, mas também disputa pela necessidade de instauração desse debate na formação e na atuação da arquitetura e urbanismo, enfim, disputas dos processos de formação, tanto inicial quanto continuada, da atuação. Então, eu termino a minha fala, né, dizendo que essas 31 rodas até agora, né, do Escola em Transe, eu diria que são, sim, de maneira diferenciada em cada uma de nós, né, teve gente aqui que passou pelas 31, teve gente que passou por 3, 4, né? Então, sem dúvida, um dos fatos mais positivos desse ano de 2020. Né? É isso. Muito obrigado, Renato. Luiz, faz a apresentação agora do Vinícius, por favor. Eu sou um apresentador muito rápido, eu falo o nome e fala aí. Obrigada, Renato Emerson. Muito obrigada, Renato. Eu vou convidar agora o Vinícius Neto. Vinícius, eu não estou preparada para fazer sua apresentação, não tenho aqui o resumo do seu currículo. Não precisa. Ele é o nosso colega, ele é o coordenador do nosso programa, um colega professor da EAL, e coordenador do nosso programa de pós-graduação. Tá bom, por mim tá bom. Por mim também. Obrigada, Vinícius. Tá ótimo. Então, eu também agradeço muito o convite e apreciei
apreciei bastante a leitura, né, que a gente acabou de ter do Renato Emerson, e então eu vou falar um pouco aqui sobre, iniciar um pouco, né, falando do segundo livro dessa iniciativa, né, Para mim, congelou. Então, eu vou até pedir para as pessoas, quem puder fechar a câmera nesse momento para ajudar ao sinal do Vinícius ficar melhor. Ok. Vocês conseguem... Melhorou agora? A gente fechou a câmera, Vinícius, para que o sinal não fosse consumido com imagens, para a gente poder te ouvir melhor. Tá bom, eu acho que de fato oscilou aqui, em comum. Bem, então eu vou falar aqui seguindo o Renato Emerson, né, sobre o segundo livro da trilogia. Eu sei que tem um terceiro livro já em preparação, se eu lembro corretamente, e nós temos então esse volume organizado por um conjunto de professores e alunos também, né, numa iniciativa muito bacana: Fernanda Sanches, Luiz Ilandi, Caio Nogueira, Cristina Nassif, Glauco Bienenstein, Isabela Bacelar, Pamela Ventura, Paula Leiber, Paula Moreira, Ricardo Tavares, Rossana Tavares, Tayana Fontes, Vitória Gouveia e Vitor Hoppe. Então, essa é o grupo de organizadores, né, que segue com essa iniciativa. E eu lembro o seguinte, eu lembro quando a iniciativa começou e o quanto ela animou a escola, né, num momento particularmente difícil das nossas vidas, né, e das nossas vidas acadêmicas. Eu acompanhava isso à distância, eu ainda estava fora do Brasil, e eu via esses debates, né, a gente estava em um momento de debate sobre como dar continuidade ao ensino, à interação, né, entre professores, alunos, né, na UF, assim como em outras universidades pelo país. E a gente via um movimento ainda, né, difícil, hesitante, em direção a formas de viabilizar essas trocas, né, acadêmicas, tentando manter vivo esse papel da universidade e da escola, né, num momento delicado. Então, a Escola em Transe foi mostrando que essa interação era viável, né, em que pesem as limitações da mídia, dessa mídia digital, essa interação também pode ter lá suas riquezas, né, como, por exemplo, permitir a participação de pessoas que estão distantes, muitas pessoas que dificilmente teriam condição de participar de uma outra maneira, ao menos nesse número expressivo, né, que o Escola em Transe vem reunindo aqui todas as semanas. Então, o Escola em Transe se manteve como uma espécie de exemplo, como uma possibilidade e algo que realmente animou, assim, a escola nesse período. Então, eu acho que, assim, eu fico feliz em ver o sucesso desse processo. Tem um eco, eu acho que tem um microfone aberto. Ok. Bom, então, esse volume, o Escola em Transe número 2, traz uma série de reflexões, né, de autores da própria escola, assim como convidados de outras instituições, reúne, então, textos, né, de nomes consagrados, de pessoas experientes, né, com um reconhecimento, projeção nacional, assim como de jovens promissores, né, talentos da nossa escola. E os textos, eles cobrem, então, uma diversidade de temas. Eu vou elencar um pouco esses temas, né, e as pessoas que estão trazendo aí essas questões que compõem esse mosaico, esse belo mosaico que é o livro, né. Então, nós temos aí textos sobre o lugar e a experiência das mulheres em diferentes contextos, né, de isolamento e desigualdade, incluindo na academia, por Rossana Tavares. Nós temos a produção do conhecimento sob a luz da divisão de gênero, e, de novo, o lugar das mulheres, né, por Poliana Monteiro. Nós temos discussões, uma série de discussões, na verdade, sobre epistemologia, sobre o campo da arquitetura e urbanismo, sobre o ensino, né, da disciplina. Nós temos aí a participação de Caio Nogueira, nós temos a abordagem ao lugar e ao impacto de movimentos de globalização, de industrialização, né, tanto na história
na história como um todo, mas também nos saberes urbanos e como esses saberes mudaram e evoluíram no tempo, pela Margarete Pereira. E nós temos também uma experiência particular dos contrastes, né, na formação e no ensino entre o contexto brasileiro e o contexto italiano, trazido pela Letícia Ascioli. Nós temos outros relatos, né, como relatos sobre os entrelaces do planejamento da política urbana, da justiça territorial, e como esses entrecruzamentos envolvem lutas, envolvem também a trajetória, né, de colegas, a trajetória profissional da própria professora Raquel Rolnick. Nós temos esses debates que o Renato mencionava sobre forma urbana, né, forma arquitetônica e forma urbana, os cruzamentos com as utopias, o desejo, a fruição, trazidos pela professora Teresa Carvalho, as conexões com o habitar, né, e o habitar no centro, do Pedro da Luz Moreira, meu colega na coordenação aqui da pós-graduação. Nós temos o foco na desigualdade, nas novas formas de proletarização e a informalidade trazidas pelo colega Cláudio Ribeiro, que eu não vi há um bom tempo, né, e vejo satisfeito ele ali entre, né, o nosso painel aqui. Nós temos as diversas interpretações da forma arquitetônica trazidas pelo Guilherme de Figueiredo. Nós temos a crítica da sua ideologia e essa ideia de renda da forma, né, que me pareceu original e fresca, vamos dizer assim, trazida pelo Pedro Arantes. E nós temos um outro bloco, né, super interessante, mostrando as conexões entre patrimônio, cultura, diversidade, memória, né, e aí entre passado, presente e devir, trazidos pelo Cristóvão Duarte, as questões da destruição, do esquecimento, as conexões com a lembrança, com a reconstrução, que a Clarissa Moreira nos traz. E aí um outro depoimento super interessante e vivo da memória e da cultura da favela, em particular do Morro da Providência, que o Cosme Felipsen traz para a gente. Então, isso compõe um painel, né, um mosaico de textos rico, diverso, de diferentes vozes e lugares, né, e nesse mundo social todo que a gente compõe aí e vive. Então, a gente tem uma coleção, né, de leituras que são críticas sobre as condições das nossas cidades, da nossa sociedade, né, nesse momento super delicado da nossa história, da nossa vida política e também da nossa saúde, né, saúde pública, com todas as assimetrias que a gente observa e critica, né. Pessoalmente, como o próprio Renato colocou, eu também gosto aí do formato dos textos, né? Gosto bastante desses ensaios breves, ensaios focados, né? Que vão compondo, então, essa leitura ampla, e eu pessoalmente senti que enriqueceram a minha compreensão, né, do mundo social, do mundo urbano, da nossa experiência contemporânea, certo? São textos também que nos deslocam, eu me senti deslocado na minha posição como sujeito, né, do lugar de onde eu vejo o mundo, penso, e eu entendo que esse é o papel, né, o papel do pensar, nosso papel como pessoas que atuam em arquitetura e urbanismo, e de pensar com cuidado, com sistematicidade, com abertura, em tempos de divisão, em tempos de maniqueísmo, em tempos de ódio à diversidade. E eu quero sublinhar aqui o quanto esse volume ele representa a importância de mantermos, então, as nossas mentes e os nossos corações abertos, não é isso? Então, para concluir, eu entendo, né, nesses 10 anos de escola né, e participando da vida da escola, eu entendo que a nossa EAL tem estado à frente da pesquisa urbana, né, em tecnologias sociais, que incluem aí da habitação a pesquisa sobre a urbanização, sobre processos sociais, né, e participam de um processo amplo aí, nacional, de vincular o que a gente chama de vontade de saber, né, vontade de saber, com um senso de urgência
que os problemas que nós vivemos, os desafios que nós vivemos nos colocam. E eu acho que a nossa escola se pauta por essa conexão, e eu acho que esse grupo de organizadores e esse grupo de autores materializa essa conexão nesse volume de trabalhos. Então eu quero parabenizar os organizadores e os autores pelo trabalho conjunto e pela bravura, pelos experimentos com novos estados de alteração de consciência. E os nossos tempos, na verdade, demandam nada menos do que isso. Um abraço a todas e todos, e parabéns. Muito obrigada, Vinícius. Nós queríamos convidar as queridas coautoras e coautores que, por favor, coloquem seu nome no chat e a gente vai passando a palavra para os articulistas, coautores. Fernanda, eu acho que o Pedro da Luz é o primeiro que eu vi aqui que se inscreveu para falar. Eu abri o chat agora, me desculpem se alguém mais escreveu, foi o primeiro mesmo. Tá ótimo. Então, Pedro, você está convidado a vir falar para a gente. Bom, boa tarde aí, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com tantas presenças ilustres. A Escola de Arquitetura e Urbanismo se sente honrada, da UF, da Universidade Federal Fluminense, se sente muito honrada com todas essas presenças ilustres e tal. Eu acho que o Escola em Transe é uma iniciativa fantástica, dou os parabéns aí. É uma coisa que a gente, num momento de muita perplexidade, exatamente com a pandemia, a gente começou a pensar nessa história de que a escola não podia se reunir, mas que ela tinha que se mobilizar, né? Ela precisava se mobilizar e precisava se expressar, e eu acho que isso foi muito interessante. Agora, eu gostaria de registrar uma coisa que está acontecendo aqui na minha tela, que é muito interessante, que está me dando uma inveja incrível, né? É que a tela do Renato Emerson e da Luíse formam um espaço que é único, e eu estou pensando assim, os dois estão presenciais, e eu estou morrendo de saudades no mundo presencial, entendeu? Eu não aguento mais esse mundo remoto e virtual, entendeu? Eu estou com uma inveja do Renato e da Luíse, porque eles parecem para mim que estão no mesmo espaço, e aí eu queria... Estou com saudade de estar com vocês de forma presencial e não nesse mundo aqui, só através da tela. E gostaria de mandar um beijo a todos vocês, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pedro. Eu não sei se o Renato está à minha direita ou à minha esquerda. Está para cá ou está para cá? Ele está à sua esquerda, né? E esse espaço está formando, ele tem uns pratinhos no fundo, você tem também uma cerâmica, e tá, parece que vocês estão no mesmo lugar. Eu falei assim... eu estou com muita saudade disso, mas foi bom estar vendo vocês, pelo menos assim, também, é bom, é sempre bom. Legal, Pedro. Saudade. Saudade também, estamos todos nesses estados alterados de consciência. Então, me parece, eu não estou muito certa, mas eu acho que a Paula Moreira é a próxima inscrita. Olá, gente, boa noite. Estou felicíssima de estar aqui. Vocês imaginem como é para a gente pensar a organização dessa diversidade de textos dessa publicação. Então, eu queria agradecer enormemente assim, a professora Fernanda, a professora Luíse, ao meu novo companheiro de escrita, que foi muito legal assim, conhecer esse processo, foi o Caio. Queria agradecer também a apresentação do professor Renato, que hoje em dia eu produzo pesquisa, né, no IPU,
agradecer também a apresentação do Vinícius, que foi a primeira pessoa com que eu fiz pesquisa na UF, e através dele fui fazer pesquisa no NECU com a Regina, e depois fui fazer pesquisa no ETERN, e aí depois voltei para o GPDU, esses caminhos, né, em que a gente encontra muita gente, né? Então, enfim, essa publicação é um encontro de muitos professores, de muitos formadores, e formadores também no sentido de colegas queridos que me formaram também, como a Letícia, como a Polly também. Queria mandar um abraço aqui também para o Fabrício, que está aqui hoje, para os professores de Projeto 1000, que também estão aqui. Enfim, queria só agradecer pelo dia de hoje, e também, assim, só gostaria de falar uma curiosidade que eu acho que é interessante. Enfim, eu produzi, né, a parte gráfica, né, desse projeto, venho produzindo, e eu acho só interessante colocar aqui que eu aprendi a mexer nesses softwares por causa dos movimentos sociais, né? Eu aprendi a mexer no InDesign, que foi o software que eu usei, né, por causa do Comitê Popular da Copa. Então, foi lá que eu aprendi a mexer nesse programa. Depois eu desenvolvi isso fazendo um trabalho para o Plano Popular das Vargens. Então, é legal que são aprendizados que, então, voltam para a academia novamente. E, enfim, acho que essa é uma curiosidade interessante de apresentar aqui. Então, muito obrigada, e a palavra está com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Paula, a nossa designer. Pensei até que você fosse compartilhar a tela, mas bela fala, muito obrigada. Vou passar a palavra agora para Tereza Carvalho, nossa colega de EAU. Boa noite a todos. Eu quero compartilhar a alegria que eu tenho de participar dessa escola. Quer dizer, houve alguns momentos que eu pude participar e vários que eu não pude. Hoje eu tive que alterar um TCC para poder estar aqui, uma banca de trabalho com conclusão de curso. Mas, em suma, eu queria celebrar as utopias que nós compartilhamos. Desculpe aqui puxar a brasa para minha sardinha. Como disse o Vinícius, que me apresentou, eu trabalho com utopias e trabalho. Utopias como premissas éticas e utopias como propósitos. E nós temos caminhos e percursos diferentes em termos epistemológicos, em termos de experiência de vida também. Mas as utopias nos unem aqui. E eu celebro isso. Celebro porque eu acho que isso distingue a nossa universidade. São perspectivas que se unem nos propósitos, que se unem nas premissas e que enxergam diferentes caminhos. E eu realmente celebro isso. Muito obrigada, Fernanda e Luíse, por me convidarem a participar dessa experiência. Quero poder, agora em janeiro, que eu estou de férias, não sei se eles vão voltar ou vão continuar em janeiro, mas eu quero poder me organizar um pouco melhor para participar dessas sextas, porque das que eu participei, não digo só apresentando, eu aprendi. E esse aprendizado é que me anima durante, sobretudo, esse processo pandêmico de convivência, que isso é convivência, é a convivência possível hoje. Então, é uma fonte de vida. E o outro tema que eu gosto de trabalhar é a vitalidade urbana associada ao espaço público. Então, puxando as duas brasas, é utopia compartilhada e é o espaço público possível, da convivência possível nos tempos que estamos vivendo. Então, eram só essas palavras que eu queria dizer. Obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui, por poder ouvi-los de forma amena, de forma acadêmica e de forma científica. Isso tudo faz parte, para mim, do gozo, fruição, criação e produção. Vamos juntos. Obrigada, Luísa. Muito obrigada, Tereza. Suas palavras são um bálsamo aqui. Esse universo multifacetado que a gente se expôs ao longo dessas 31 semanas, com certeza fez muito bem para todos nós. Vou convidar, então, Poliana para fazer seus comentários. Obrigada, Luísa. Boa noite, gente. Primeiro, falar que é um prazer estar aqui. É muito inspirador poder ver como que a gente consegue agregar as pessoas, né, com engajamentos
e trajetórias, expectativas, perspectivas de vida diferentes dentro de um marco teórico que é basicamente ser crítico, né? E não se baixar a cabeça para ingerências e para injustiças e para a chamada falta de alternativa que ficam tentando convencer a gente sobre isso o tempo inteiro, né? Não vou poder não comentar sobre a fala da Paula, que sempre me emociona e é total, né, amiga? A gente se forma no movimento social, a gente se forma na rua e a gente aproveita o que a gente aprende na universidade para torná-la mais popular, mais aberta, mais dialógica, menos elitista e mais acessível para todo mundo. E aí eu acho que talvez seja pertinente falar um pouco sobre como que a gente vê essa obra, né, e por que ela é tão multifacetada, do tipo, a Escola em Transe, ela se forja num momento de uma demanda que é política, que é científica, que é acadêmica, mas é afetiva também. E, como a Lola falou, a gente foi quase um lugar de acolhimento para a gente todos esses meses, e um acolhimento que suplanta só a escuta, mas que consegue alcançar alguma costura epistêmica e ontológica para a gente começar a pensar um pouco do que a gente espera para depois disso, né? E para a gente ter muita certeza que a gente não quer voltar ao que a gente tinha antes, a gente quer avançar, e a gente quer avançar de forma radical. E aí um pouco do que eu quis trazer para essa reflexão dessa publicação especificamente foi um pouco embebida do sentimento de ver como as mulheres estavam sendo impactadas por essa questão do isolamento social e como que o mundo do trabalho ainda é um assunto muito pouco debatido entre nós, arquitetos e arquitetas. Como que a gente tem que pensar territorialmente como que a divisão do trabalho, como especificamente a divisão sexual do trabalho, impacta a vida das pessoas e impacta a produção do conhecimento. Como que a gente pode incorrer em alternativas para pensar em mães e mulheres mães que estão com filhos, filhas, família, enquanto cuidado, então trazer também a dimensão do cuidado para a esfera do trabalho, que, como a Silvia Frederici fala, né, o que chamam de amor é simplesmente trabalho não remunerado, e como uma forma de trazer isso de uma forma mais evidente e trazer para o campo da arquitetura e do urbanismo, e no sentido de territorializar o debate. Onde as mulheres estão trabalhando, quem está conseguindo fazer home office, onde estão essas crianças, como que está acontecendo esse cuidado e como que isso interfere na nossa possibilidade de produção do conhecimento e como que a academia é muito desigual nesse sentido. Bom, acho que eu já falei bastante, eu fico por aqui, só agradecer, fico muito contente e esperançosa da gente poder construir juntos perspectivas revolucionárias e feministas sobre da academia, dos espaços que a gente frequenta e que a gente disputa, né? Obrigada, boa noite, passo a palavra. Muito obrigada, Poliana. Um olhar mais jovem do que a média, que nos dá muita esperança, né? Que esses jovens estão vindo com uma garra incrível, muito bom. Vou passar a palavra, então, por favor, para Raquel Ronick. Olá. Olá. Em primeiro lugar, eu queria dizer, ouvindo as falas de vocês, que eu participei de uma sessão da Escola em Transe, mas eu me sinto tão parte desse negócio, que é como se eu tivesse, né? Eu fiquei pensando, mas, gente, eu só participei de uma, por que eu estou aqui também me sentindo tão parte dessa celebração e dessa reflexão? Porque eu fui pensando aí, e ouvindo vocês, que, na verdade, a Escola em Transe, ela foi uma espécie de espaço aberto de convergência de convergências, que já estavam ocorrendo e que já estavam acontecendo em vários lugares, em vários espaços. Muitas das pessoas que estão aqui hoje e que participaram muito ativamente, né, das lutas, digamos, das lutas que marcaram, a meu ver, um novo ciclo de lutas na cidade, que foi justamente toda a resistência em relação ao projeto do Rio Olímpico, né? Mas muita gente também chegou nessa luta porque já tinha se encontrado num ciclo de lutas anteriores e participou como estudante ou como profissional
ou como pertencente ou no âmbito do Sindicato dos Arquitetos ou outros espaços daquele outro ciclo e se reencontrava criticamente repensando nesse novo ciclo. Muitos de nós aqui também se cruzaram diversas vezes entre formulações de políticas e formulações críticas de políticas municipais ao longo de várias trajetórias, mas muitos também aqui se cruzaram e continuam se cruzando em campanhas políticas, em movimentos na direção de construção de outras coalizões, muitos, inclusive, como candidata. Então, eu fiquei pensando aqui que, durante a pandemia, esse espaço, assim como alguns outros espaços que nossos companheiros e companheiras do Rio de Janeiro e de vários lugares do Brasil propiciaram e sustentaram, foram muito importantes, não apenas para reafirmar esse vínculo, esse fio que liga a ideia do ensino, o ensino da arquitetura e a ideia da transformação da sociedade, das lutas pela transformação da sociedade, com também a necessidade imperiosa de ampliar também todas essas questões do ponto de vista da reflexão, isso que a Poliana traz, que é um espaço de discussão epistemológica, ontológica, profundo, porreta, né, que nos segurou e nos sustentou. E isso é indissociável da construção de um espaço de afeto, porque essa também é a cidade que a gente quer, é a cidade dos afetos, aonde a questão dos afetos sejam e dos cuidados, que é isso que a gente mais pensa e se evidenciou durante a pandemia, tenha um lugar absolutamente central na construção dessa utopia. Então, estou muito contente de estar aqui, estou muito orgulhosa de ter participado desse livro, agradeço muito, muito o Glauco e a Fernanda, que pegaram no meu pé o tempo inteiro. Já terminou o texto? Já revisou? Já fez o texto? Por que não mandou? Vem ou não vem? Se não vem esse dia, vem outro dia. Obrigado por ter me laçado e não ter deixado eu escapar, porque eu quero, eu faço parte dessa teia. Obrigada. Não foi com tanta ênfase assim, hein? Raquel, não foi com tanta ênfase assim, mas foi mais pelo carinho mesmo. Foi sim, Glauco. Que legal, Raquel. Realmente a gente quer mostrar que é possível esse espaço aberto para múltiplas vozes se manifestarem. E que não é porque tentam nos calar o tempo todo. E aqui, pelo menos nessa onda virtual, a gente está tendo essa liberdade de passar pela geografia do Brasil inteiro. Já fomos até em outros países. Está muito bom isso daqui. Eu queria convidar, então, agora, Rossana Brandão. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Eu ia falar um pouco no sentido da Raquel, assim, que eu estava observando aqui a tela, né, como que alguma medida durante a minha trajetória até me tornar professora da UF, praticamente quase todo mundo aqui que está pelo menos aparecendo com câmeras participou da minha trajetória, da minha vida, direta ou indiretamente, assim, né? Então, eu estou muito feliz, inclusive olhando também a própria publicação, né? Então, acho que a Escola em Transe tem sido, eu acho que uma expressão, né, de uma política, quer dizer, contra uma política, né, que tenta neutralizar nós, né, neutralizar o nosso corpo político, neutralizar o nosso corpo como mulheres, né, e neutralizar a produção do conhecimento, né? Eu acho que a Escola em Transe, eu acho que é uma manifestação de dizer que não tem um novo normal, né? Não estamos disputando o normal, a gente não quer disputar o normal, né? A gente tem que disputar
inclusive nesse sentido ontológico e epistemológico, né, a desnaturalização, né, do normal. Então, eu acho que a gente aqui, de uma certa forma ou de outras, com o recurso que a gente tem, com todas as sextas-feiras a gente se encontrando, e que eu tenho memórias muito carinhosas, né, das que eu consegui participar pela vida de mãe também, que se sobrepõe aqui, que minha filha várias vezes fez algumas participações especiais, inclusive me maquiando aqui online. Então, isso aconteceu já aqui, já aconteceu em outros momentos, mas é o que é possível, é o que está acontecendo, e eu acho que a Escola em Transe permite também essa intimidade com o afeto, né? Um afeto que não está neutralizado, que não está banalizado, que considera, como o Vinícius falou, né, a diversidade não só dos temas, né, mas a diversidade e das pesquisas, mas também a diversidade de quem somos aqui, né? Eu acho que a Escola em Transe, a gente se sente à vontade aqui, porque a gente que tem, apesar dessa pluralidade e diversidade de tudo que a gente pode dizer, que eu acho que aqui engloba uma diversidade de tudo que a gente pode citar, imaginar e pensar, inclusive não só do ponto de vista da academia, né, mas a partir dos convites que a gente fez de lideranças, né, do Cosme, da Penha, enfim. Mas aqui, apesar dessa diversidade, a gente tem uma questão em comum, né, que a gente está reivindicando uma vida que possa ser vivida, mesmo nessa pandemia, mesmo nessa quarentena. Então, eu agradeço a oportunidade desse diálogo, dessa construção, e agradeço por ter sido incluída nessa publicação da Escola em Transe. Obrigada, gente, por vocês, por nós. A gente continua, né? Valeu. Muito obrigada, Rossana. Rossana já fez ótimas falas e a filha dela já colaborou muito, né? É uma expressão de afeto. A gente vê uma criança entrando na roda e sendo acarinhada também, bem recebida. Muito boa cena essa. Queria convidar agora o Pedro Fiore. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigado, primeiro pelo convite, né, de ter vindo participar da Escola em Transe, depois de estar na publicação, né, dar os parabéns a Fernanda, Luiz, Paula, Caio e todos aí da escola. Vou comentar, eu comecei a minha fala falando um pouquinho do transe, falando do Glauber, e vou voltar um pouco a isso. Mas antes eu queria dizer que também agradecer ao Renato e ao Vinícius pelas leituras e apresentações aqui, enfim, e a todos que estão neste momento, 70 pessoas, nessa celebração, pequena celebração online, né, de mais um produto da escola, o segundo livro, mas mais do que produto, quer dizer, a escola em transe, me parece, e isso tem acontecido em outras universidades, eu tenho acompanhado outras experiências também muito felizes, de uma experimentação da universidade na pandemia, quer dizer, o que a pandemia está nos empurrando para repensar a universidade pública, né? E esse tipo de encontros livres que permitem uma universidade aberta, uma universidade dialógica, né, integrando gente do Brasil todo, não só a turma, né, da Federal Fluminense. Eu acho que tem aí uma oportunidade, eu tenho visto isso em outras iniciativas no Brasil, de mesmo nesse momento limite de crise terrível que nós estamos vivendo, quer dizer, como diz o Boaventura Souza Santos, existe uma cruel pedagogia do vírus, e essa cruel pedagogia também emergem resistências e emergem reinvenções da experiência universitária, né? E eu acho que tem aprendizados que nós vamos tirar desse período que vão permitir a gente refecundar a universidade com novas práticas, com novos olhares, com novas possibilidades de encontros, né? Então, a Escola em Transe acho que realiza muito bem isso, né? Como modelo de um exercício, né, experimental, de oxigenação do curso, das perguntas sobre o curso e de uma universidade aberta. É evidente que não dá para fazer aqui uma panaceia da conexão digital, nós estamos todos com saudades, né, uns dos outros, dos nossos abraços, dos nossos corpos, nossos ois, nossos sorrisos reais, que voltemos a ser tridimensionais, porque aqui nós somos todos bidimensionais, e também o fato de que nem todos têm boa conexão, nem todos têm um computador à disposição, nem todos estão numa boa casa,
num cômodo separado, podendo estar concentrado, participando. Então, de fato, também, né, desigualdades reaparecem no Brasil por todos os lados, isso é inevitável, né? Então, também temos que sempre olhar criticamente essa situação. Mas voltando aqui, para também não ser longo, a felicidade do nome, eu já tinha parabenizado a Fernanda pela felicidade do nome, não só pela citação ao Terra em Transe, do Glauber, né, que é um filme fantástico do Glauber, é um filme em que o Glauber sai de um registro mais próximo do neorrealismo italiano para fazer algo completamente experimental, à beira de cenas, né, que já são quase surrealistas, para entender o Brasil pós-golpe, o dilema da esquerda depois do golpe militar. Famoso personagem Paulo Martins, que representa, de um lado, o fim de linha da resistência pela guerrilha, né, e, por outro lado, todas as imaginações em torno da possibilidade da existência como sujeito nesse momento, entre o niilismo, a boçalidade e o voluntarismo, né? Enfim, tem ali uma perspectiva, né, a famosa cena também com Paulo Otran, né? Então tem cena que o Paulo Martins tapa a boca do líder operário, então tem ali uma reflexão sobre os dilemas da esquerda numa conjuntura limite, como a conjuntura do golpe militar, e nós estamos vivendo novamente uma conjuntura limite. O Brasil está em transe desde 2013, né? E nós entramos num transe que a cada ano, a cada consequência do golpe contra Dilma, depois o período Temer com as contra-reformas, emenda do teto dos gastos, depois a eleição do Bolsonaro, em que esse transe entra numa espécie de transe catártico, né, destrutivo, né, entre algo que pode ser hipnótico, pode ser, né, regressivo, pode ser uma denegação, pode ser até psicótico, né? Então, existe algo da nossa sociedade que está realmente num transe e que nós temos que pensar a reação a esse transe, né? Uma espécie de contra-transe, porque não vai ser uma reação apenas no campo do racional, né? Certamente é uma ampliação também para o campo dos afetos, como disse a Raquel, mas para além dos afetos existe uma forma de resistência a outra que nós vamos ter que reinventar, né? A ideia de transformação social está tendo que ser reinventada, né? E a gente tem, bom, se a gente for pensar nos contratranses, né, a escola em transe é um contratranse, né? Na verdade é como é o próprio filme do Glauber, quer dizer, o filme do Glauber fala de uma terra em transe, mas é uma obra de arte e uma obra política, né, que desvela o transe e reage ao transe numa linguagem de transe também. Ele não faz uma obra convencional com uma linguagem realista, naturalista, né? O transe exige, como uma crítica emanente, dialética, que se mobilize outras formas de atuar dentro dessa situação específica, né, quase hipnótica e paranoica que o transe produz. E nós temos outras experiências de transe, né? Eu não sou especialista em religiões afrodescendentes ou religiões africanas aqui no Brasil, mas, sem dúvida, né, a experiência do transe, né, como vivência religiosa no terreiro, como não só da possessão, da irradiação, das possibilidades de encontro com o orixá, de um sujeito que se reincorpora, se reempodera, né? Então a gente tem possibilidade de fecundar a ideia de transe numa perspectiva decolonial, numa perspectiva emancipatória, numa perspectiva negra, numa perspectiva antipatriarcal, anti-eurocêntrica, né? Então, me parece que a experiência de vocês, evidentemente, pode se irradiar, pode se radicalizar, pode se multiplicar, e várias universidades estão tentando, nesse momento, reinventar o que é o sentido da experiência acadêmica universitária, política e profissional, né? Nós estamos aqui entre arquitetos, majoritariamente, e me parece que vocês estão aí trilhando um caminho muito interessante e que pode seguir se reinventando, e quando voltarmos, não esperamos voltar ao normal, né? Como disse a Rossana, eu acho que o transe também desmistifica o normal, o transe mostra que nós estamos muito longe de um normal, já estamos há muito tempo longe do normal, mas cada vez mais longe, em que essa experiência radical do que é ser universidade, fazer universidade e conectar a universidade à transformação social, passa por novas maneiras de ensinar, aprender, debater, problematizar, como as que vocês estão fazendo. Sobre o livro não tenho muito o que fazer, nem falar, eu já falei bastante, porque vou ler agora com muita atenção, com muito cuidado.
Acho ótimo textos curtíssimos, é doloroso para a gente ter que fazer texto curtíssimo, né, porque a gente tem uma tendência de ser prolixo, mas são textos de intervenção, são textos de exposição, como disse o Renato, e eles instigam muito o debate, porque eles sempre levantam a questão, mas não resolvem a questão, né? Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente tem tentado, com o movimento, tem tentado também, nós temos tentado nos nutrir muito desses diálogos, assim como a Escola em Transe pode irradiar experiências insurgentes, experiências de construção coletiva de um projeto de escola que se pretende insurgente, decolonial, comprometido com as transformações, nós também nos nutrimos de modo permanente em cada roda, em todas as rodas, com as contribuições maravilhosas dos nossos amigos, parceiras e parceiros que vêm de outras escolas e de outros saberes também. E eu queria aproveitar para agradecer a presença aqui da professora Cessa Guimarães, da UFRJ, da professora Simone Poli, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Alexandre Sabino, da Federal da Paraíba, do Rafael Conrad, da UFABC, do Marcos César, da UFMG, da professora Laura Sanches Garcia, da UFPR, e do nosso colega, diretor da Escola de Arquitetura e Urbanismo, Juarez Dwyer. Luiz. Então, muito obrigada, Pedro. Como que eu vou dizer? Nos nutre realmente ouvir cada fala aqui, um pouquinho mais de vitamina, saímos daqui mais saudáveis e esperançosos. Convidar agora o nosso amigo Cristóvão. Ok, obrigado. Eu queria tentar ser breve, mas falar do momento em que surge a pandemia e surpreende a universidade, que estava passando por uma grande hostilidade, um período muito difícil, e essa pandemia parece que tinha enfraquecido a nossa capacidade de resposta e tinha nos desmobilizado. E foi nesse momento que eu li o manifesto da Escola em Transe. E eu queria resgatar a alegria que eu tive ao ler esse manifesto e me sentir absolutamente contemplado e, mais do que isso, convocado a participar desse movimento, porque a UF, que também tinha sido tão acuada no primeiro momento, ela dá um passo adiante e a Escola de Arquitetura lança o Escola em Transe, que é absolutamente o contrário da desmobilização. É a criação, como a Raquel falou, de um espaço de encontro, de troca, né? Tem aí uma cidade pulsando, né? Uma cidade que é, ao mesmo tempo, real e virtual, que se atualiza na troca permanente. Então, quando veio o convite do Caio, eu fiquei muito feliz. E depois o acolhimento de Fernanda e Luiz, que tivemos linha direta o tempo inteiro nesse processo. E isso me fez, então, me sentir parte de uma universidade que era capaz de responder à altura, era capaz de dizer estou presente, e a leitura que o Renato e o Vinícius fizeram desse segundo volume do produto do nosso trabalho, parece que diz que a universidade está querendo dialogar com a sociedade, está querendo dizer para a sociedade, mais do que para nós mesmos, está querendo estabelecer um contato com a universidade e dizer assim, olha, aqui estamos nós, contem com o conhecimento que a gente produz, porque esse conhecimento está a serviço da transformação do mundo. Então, muito obrigado a todos vocês, a todos os colegas que participaram de todas essas rodas, e ao público que está aqui prestigiando, assistindo. Muito obrigado e estou muito feliz de ter participado dessa iniciativa. Que vida longa a Escola em Transe. Valeu, Cristóvão. Muito obrigada.
Vida longa e que você fique sempre convocado. Vou convidar agora Cláudio Ribeiro. Bem, boa noite a todas e todos. Eu vou fazer uma fala breve. Eu estou aqui. Hoje eu não estou no Rio, não estou em casa, a minha internet está um pouco vacilante. Hoje eu estou em Niterói. Olha as contradições aí dessa vida pandêmica. Muita gente para cumprimentar, né? Como a Rosana falou, se a gente fosse aqui, vontade de estar reunido ao vivo com todo mundo, né? Pessoas todas fazem parte de formações complementares aqui, mas queria, obviamente, parabenizar a Fernanda, Luiz e Rosana, enfim, os que eu estou vendo aqui rápido aqui na tela agora, todo mundo que organizou, tem organizado a Escola em Trânsito, né, que, como eu disse, quando tive a possibilidade de participar, nem sempre, né, Fernanda, eu conseguia vir porque eu dou aula no mesmo horário, né? Então, ficava batendo ali. Hoje mesmo eu saí da aula e vim para cá, mas acho que o Escola em Trânsito ele conseguiu fazer algo muito importante, que foi, talvez, humanizar, na medida do possível, a utilização dessas plataformas frias que a gente tem. Eu acho que uma coisa que deixa muito evidente essa humanização é a constante participação de estudantes e até o fim, né? Eu lembro que tanto do debate que eu pude participar, como hoje, enfim, a gente vê muita gente querendo estar aqui, né, numa sexta-feira, e animados e querendo compartilhar saberes, e a transformação em publicação, né, seja do primeiro, como agora desse segundo livro, reforça, né, essa contribuição que eu creio que a Escola em Trânsito vai passar da pandemia, né, será uma contribuição muito importante para entender como que a gente atravessou esse período, né? Eu acredito que a Escola em Trânsito conseguiu enfrentar, e continua, né, fazendo isso, enfrentar. Eu estou com o meu cãozinho aqui, ele está me querendo participar aqui da live, então de vez em quando eu tenho que dar uma... Mas a Escola em Trânsito conseguiu fazer algo que muitas vezes a universidade não se fez, que é não naturalizar a pandemia, apenas esperar o que tem que ser feito para a gente fingir que está numa normalidade. Eu acho que ela conseguiu enfrentar a pandemia, encarar e conseguir produzir crítica, não é? O Pedro falou muito do fator transe, da Escola em Trânsito. Eu vou reforçar mais o fator escola, né? Acho que conseguiu-se, de certa maneira, produzir um ambiente com todas as limitações, pelo óbvio, né? A gente sempre vai reivindicar o presencial, mas conseguiu construir um ambiente em que a fertilidade da crítica surge. E isso foi um desafio muito corajoso que vocês colocaram, né? Então, eu queria agradecer a possibilidade de ter participado, o convite de ter participado, de ter escrito, agradecer muito a leitura de Renato e Vinícius, né? Uma leitura cuidadosa, trazendo aqui um debate, apresentando o livro para todo mundo. Também, como já disseram aqui, já baixei, já estou aqui começando a ler os outros artigos. E vida longa, como Cristóvão disse, vida longa a Escola em Trânsito. Parabéns a todos e todas, e que novos encontros aconteçam, e vamos combinar, de alguma forma, uma Escola em Trânsito presencial imenso quando a vacina chegar, né? Temos que fazer esse compromisso. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Muito obrigada. Obrigada, Cláudio. Eu fiquei empolgada pensando numa roda presencial enorme, porque a nossa horizontalidade, eu acho que necessita de um espaço que todos os olhares convijam, né? Que a gente possa se ver todos face a face. Vamos ver se a gente consegue executar esse plano. Vou convidar agora Eduarda Alberto. Se eu não me engano, é a Duda. Olá, boa noite a todas e todos. Como discente, eu estou um tanto apreensiva de fazer essa fala, né? Essa sala aqui tem uma série de pessoas que muito motivaram, né, minha permanência na graduação, né? O Cláudio, por exemplo, foi um que acompanhou desde o início todas as minhas dúvidas
sobre permanecer no curso de arquitetura e urbanismo, né? A partir da observação do cenário que está estabelecido, né, da arquitetura e urbanismo como ferramenta de reprodução do capital, e considerando que sou uma trabalhadora vinda da Baixada Fluminense, e o curso de arquitetura e urbanismo sempre teve um perfil do corpo discente bem elitista, né? São muitas dificuldades de permanecer. E gostaria de agradecer, então, todas as discussões feitas aqui, que elas vão num caminho justamente diferente do que está estabelecido, né? A gente está refletindo aqui o tempo inteiro a arquitetura e urbanismo como instrumento, né, como ferramenta de justiça social, e eu acho que isso é o que muito motiva as pessoas que são de classes populares, né, a entrar no curso de arquitetura e urbanismo, né? Foi vivendo em ocupação, inclusive, que eu vi a necessidade de ficar presente dentro do curso. Então, gostaria de agradecer todo esse debate realizado pela Escola em Transe, e agradecer também a todos os docentes que estão aqui e que levam para as salas de aula a reflexão que está aqui apresentada, né? A arquitetura como instrumento de justiça social. Então, vida longa à Escola em Transe e vida longa à luta por justiça social dentro da academia, mas se estendendo para fora dela, principalmente. Então, boa noite. Muito bem. Parabéns. Obrigado, Duda. Obrigada, Duda. Valeu, Duda. Muito obrigada. Eu queria convidar agora Letícia Scioli. Oi, gente, boa noite. É um prazerzão estar aqui de novo, nessa roda linda, com um monte de gente maravilhosa, que eu já venho encontrando aí há algumas semanas. É bom que dá esse calorzinho, né? Como se a gente estivesse encontrando mais ou menos perto, assim. É muito bom poder ver esses rostos conhecidos que a gente já não encontra há tanto tempo. Primeiro, eu queria parabenizar não só o movimento da Escola em Transe, mas todo o movimento que tem dentro dele de trabalho, de união dessas vozes, todo o empenho também em divulgar, em fazer disso uma coisa acessível a todas as outras pessoas que não necessariamente podem participar dessa roda. Então, eu acho muito legal esse esforço de fazer esse material, de publicar esse material e de divulgar ele de uma maneira gratuita. Quero parabenizar todo o esforço que isso envolve, que eu sei que isso é muito trabalhoso. Então, parabéns, Fernanda, Luiz e Caio. Aqui eu estou vendo a Paula, eu parabenizo ela, mas como representando, né, todas as outras pessoas que estão ali por trás também, fazendo com que as rodas aconteçam toda semana e que essas publicações também saiam. Já saíram 2, né? Agora tem mais uma aí em vias de sair. Então, enquanto a gente está nesse momento que é super delicado, que é super difícil, é incrível a gente poder contar com vocês para poder não só ter essa integração ainda aqui virtual, mas também poder dar voz mesmo a todas essas possibilidades de discussão da cidade, de discussão do ensino, tudo isso que precisa ser colocado aqui como uma voz dissonante mesmo, né? Contra o que está posto, mostrando sempre uma perspectiva crítica e sempre mostrando como que a luta é o que importa realmente. Eu queria também agradecer muito a possibilidade de estar nessa publicação com uma das coautoras, ainda que de uma maneira muito singela. Espero que o meu texto ajude aí nessas inúmeras discussões que foram colocadas nessa publicação, acho que principalmente em relação ao ensino. Obrigada pela exposição do Renato Emerson e do Vinícius também, Vinícius Neto. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui participando, estar com vocês. E é isso, parabéns mais uma vez e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada mesmo.
Então, nesse momento, nós estamos sem inscritos. E eu queria ver assim, se alguém dos presentes quer dar uma palavra, ou então eu posso até convocar, não sei se o nosso diretor, Juarez, estaria disponível para dar uma palavra para nós. Juarez Dwyer, eu sei que você está aí, apareça. Bom, ele está quieto. Ele não estava preparado, eu não combinei antes, mas ele está vindo, olha, apareceu. Ué, Juarez, o seu microfone não está... o som não está aparecendo para nós. Melhorou? Agora sim, agora sim. Não, pode ser. Então, ok. Eu queria acompanhar aí enfim, as falas, as referências a esse espaço, né? Esse é um espaço muito importante e, principalmente, ele tem uma dimensão interna. Alguém falou aí da nossa escola, né? Está vivendo algumas dificuldades, né? Disputas, né? Importantíssimas. Isso é um espaço de disputa também, né? Nós estamos discutindo, mas, sobretudo, disputando espaços, né? Projetos, né? Projetos de sociedade, projetos de escola, evidentemente, projetos de ensino. Então, acho que é um espaço que ele nos referencia no plano interno, né, em relação aos outros colegas, né, que participam da escola. Eu gosto de dizer isso, nós somos uma escola muito pequena, né, em relação às outras unidades da UF, mas nós somos uma escola muito qualificada, né, em termos de corpo docente. Nós fizemos um esforço muito grande nos últimos anos, né, e isso é importante, né. Agora, é preciso que essa diversidade celebrada, né, em acordo com isso, né, ela possa também ter um espaço de convivência, né. Esse espaço ele precisa, de fato, né, exercer esses desejos, né, e essas referências às nossas diversidades, né, em todos os níveis, né. Então eu quero, parabenizar sobretudo Fernanda, né, e Luísa, né. É um esforço gigantesco, né, nas atuais condições, né, que a gente está experimentando, né, em termos de aulas, né, de dificuldades, né, de exclusão de uma parte considerável, né, dos nossos técnicos administrativos, né, dos nossos estudantes, né, um negócio impressionante, né. Essa semana estava dando uma aula, né, e eu perguntei à menina, eu falei, e aí, tudo bem, não quer aparecer? E estava falando, professor, não posso, porque aqui eu moro numa comunidade, né, e eu só tenho acesso ao celular, eu não tenho acesso à internet. Então, são essas coisas, né, que enfim, não só nos distinguem, né, mas projetam, né, a necessidade da gente, né, de fato, né, apontar, né, minimamente para algum horizonte, né, que nos permitam, enfim, nos acenar, né, com possibilidades assim muito limites, né, com muitos limites, mas que nos apresentam possibilidades fundamentais e absolutamente necessárias, né, pelo que a gente está passando na universidade, os ataques, né, o governo, né, esse retrocesso civilizatório que a gente está experimentando, né, para uma geração como a minha geração, né, e é de alguns outros de vocês, né, não inimaginável, né, mas é duro, né, você está enfrentando isso de novo. E dar um abraço a todos os presentes, agradecer a participação, né, isso, de fato, vamos ter vamos colher, né, bons frutos dessa experiência com a ajuda de todos vocês. Grande abraço aí, parabéns mais uma vez às minhas queridíssimas colegas aí,
ex-alunos, né, que participaram, né, a gente fica muito satisfeito de vê-los e revê-los. Grande abraço aí para todos. Obrigada, Juarez. Muito obrigada, Juju. Então, queridos, nesse momento, estranhamente, não temos inscrições. Luiz, se não tiver ninguém, eu queria dar uma palavrinha muito rápida, aproveitando a oportunidade aí que o Juarez nos brindou com a fala dele. Por favor, Cláudio. Muito Glauco bem. é da obra coletiva, um dos organizadores. Muito bem. Primeiro eu quero saudar o Renato. Bom, recomeçando. Primeiro quero saudar aí a todos e todas, enfim, um forte abraço aí em todos, especialmente em professor Renato Emerson, professor Cristóvão, enfim. Não sei se Pedro Fiore Arantes se lembra de uma experiência nossa em Belém, alguns anos atrás. Claro, a Batalha de Belém, Glauco. A Batalha de Belém. Estávamos lá, e voltou o Edmilson a prefeito. Né? Exatamente. Pois voltou é. a ser prefeito, hein? Batalha de Belém. Muito bem. O Renato, acho que com base lá no texto do Pedro, ou se o Pedro que falou, ou o Renato reforçou, enfim, sobre o que ele chamou de diversidade epistêmica, né? Isso é importante, né? E o Juarez menciona da necessidade dessa convivência com essa diversidade epistêmica, não é? E, na realidade, não é só necessidade, é um desafio isso quando, não somente agora que nós estamos no plano virtual, mas quando nós voltarmos para aquilo que eu tenho chamado para o chão da escola, para o cotidiano da escola, né? Uma série de disputas, não é? Nesse sentido, semana passada, a gente estava aqui comemorando aí não só o movimento Escola em Trânsito, como também os 50 anos aí do curso de arquitetura da USP, né? E eu mencionei na minha fala, baseado até no que o professor Carlos Weiner, em determinado momento, falava, de uma utopia possível, né? A gente mirar, pelo menos tentar buscar uma utopia possível. Então, juntando essa diversidade epistemológica e a utopia possível, eu mencionei a questão que o nosso desafio é a gente ter um ambiente onde a gente possa exercer efetivamente o dissenso criativo e não um consenso limitador. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem na universidade, e especialmente numa escola como a nossa, que é muito pequena e repleta, como sói acontecer, né, repleta de disputas, né? Eu acho que isso é que é importante, ou seja, a gente não pode deixar de lado a riqueza das ideias e a riqueza das diferentes percepções e epistemes a partir da ontologia da ordem social metabólica do capital, né? Aqui parafraseando o brilhante filósofo Mesaros, né? Eu acho que essa é a ontologia que nos molda, mas ainda bem que temos diferentes interpretações sobre ela. Então, eu acho que esse que é o nosso desafio. Então, todos os que estão aqui estão de parabéns, e acho que esse movimento está de parabéns em direção a uma escola efetivamente, mas efetivamente com E maiúsculo, né, efetivamente democrática, inclusiva das ideias e das orientações. Acho que, ainda que um campo de disputas, nós precisamos lutar para as disputas continuarem, mas numa orientação de dissenso criativo. Era isso. Desculpe se me estendi demais. Obrigado. Eu gostaria de fazer só um registro. Eu queria fazer um registro aqui da impossibilidade da presença da professora Margarete nesse evento. Ela chegou a confirmar a sua presença, mas ela esteve impossibilitada por, nos últimos 2, 3 dias, sofrer alguns sintomas que, nessa fase que nós estamos vivendo, coloca a gente sempre com a orelha em pé, né? Assim, com uma certa preocupação. Então, ela não pôde estar presente. Nós participamos de uma mesma roda com
com Raquel Ronick, sobre ensino, formação, cidade e cidadania, em que eu fiz um histórico desse ensino de arquitetura, e Raquel Ronick e Margarete ampliaram esse conhecimento, essa discussão, não só no campo da história, também no campo das perspectivas da formação do arquiteto diante da realidade, dos fatos da história que vivemos. Com certeza, a Margarete enriqueceria bastante esse debate, mas na última hora, quer dizer, desde ontem de noite, ela afirmou que dificilmente estaria aqui. Então, eu gostaria só de registrar o interesse dela em participar, mas a impossibilidade que ocorreu. Luiz, rapidinho, eu só queria dizer para o Cláudio, se ele está em Niterói, que ele está tendo um grande prazer de estar em Niterói. Ele deve aproveitar muito esse momento, que é peculiar e riquíssimo. Isso, ele está na nossa cidade. Eu fiz assim, na hora que ele falou que estava em Niterói. Queria agradecer a presença da Júlia Andrade, amiga, colega da UERJ, da professora Ana Fernandes, da Federal da Bahia. Estamos muito felizes que esse lançamento é um lançamento nacional, né, que nos honra muito a presença de amigas e amigos de São Paulo, da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do Pará e de Minas Gerais. Marco César, muito obrigada a todas e todos. Se mais alguém quiser, por favor, fazer sua comunicação, a palavra está franqueada a todas e todos, não apenas aos autores. Luiz e Fernanda, eu queria poder falar rapidinho, só não vou poder ligar a câmera. Fala, Pamela! Bem-vinda, Pamela. Vamos lá. O que eu queria falar, eu cheguei um pouco atrasada aqui hoje, mas, bom, eu participei de quase todas as reuniões que a gente teve do Escola em Transe, e mais que isso, o Escola em Transe fez parte da minha pesquisa PIBIC desse ano, e foi muito importante para mim estar participando aqui todas essas vezes. A abordagem foi por muitos temas, e a gente, quando sentou para resolver o PIBIC, a gente sempre ia olhando os temas, né? Falando, olha, esse tema como foi interessante e como isso foi importante na minha conclusão e formação ali. Então, eu queria só mencionar essa parte. O professor Juarez, o nosso diretor, ele sempre falava pelos corredores da UF que os urbanistas querem mudar o mundo. O mundo, eu não sei se a gente vai conseguir, mas é bom a gente conseguir pelo menos ir ouvindo e aprendendo cada um pouquinho a mais. E é muito bom poder estar fazendo isso em conjunto. E era só isso mesmo, agradecer. Pamela Luísa Ventura. Muito obrigada, Pamela, bolsista do projeto. Obrigada, Vitória Gouveia, Tayana, também bolsistas da Escola em Transe. A gente conta muito com o apoio de vocês, que é mais do que um apoio formal, institucional, é um apoio político, é um apoio criativo, é um apoio que nos cutuca o tempo inteiro. Obrigada mesmo. Queridos, a palavra, então, está franqueada. Vamos bater papo? Ou alguém quer se inscrever? Oi. Daniel? Pronto, Daniel. Pode falar. Nossa, eu queria deixar registrado, né, que depois de ficar tanto tempo longe da faculdade, assim, tipo, de passar um tempão longe dos estudos, poder voltar aqui nesse espaço, rever isso, esse debate, todos esses debates, né, foi muito gostoso e importante para mim, assim, tipo, agradecer o convite para poder assistir isso e participar um pouquinho da UF de novo, de alguma maneira. Aqui, assim. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Daniel já está formado, então, se não fosse a Escola em Transe, a gente não o veria assim com tanta frequência. Ainda bem que esse nosso projeto semanal permite a gente rever
esses amigos queridos que se espalharam aí pelo mundo, estão distribuídos. Frequentemente a gente tem alunos no Canadá participando, já aconteceu de outros em Nova York. Enfim, estão espalhados pelo país todo. A palavra está franqueada. Se alguém quiser falar alguma coisa... Precisamos nos preparar para o brinde, né? Sim, olha. Aqui, ó, eu estou pronta. Eu estou pronta. Vocês trouxeram seus drinks, seus salgadinhos? Então, bom, gente, eu estou encantada aqui, eu acho que eu estou até com a bochecha doendo de tanto sorrir, porque realmente esse dia de hoje culminou, né, um trabalho longo. Nós começamos a trabalhar em março nesse trabalho, então, na verdade, das semanas que a gente começou a trabalhar até agora, excluindo janeiro e fevereiro, a Escola em Transe aconteceu 75% das semanas disponíveis. Nós estivemos ausentes pouquíssimas semanas. É um trabalho árduo, mas absolutamente energizante. Nós fazemos uma outra rodinha pequena nas segundas-feiras, onde nos encontramos para escolher a pauta, escolher os convidados, discutir os temas. E durante a semana a gente conversa muito também, mas aí não de forma tão organizada. E eu sinto que esse tempo que eu dedico a esse trabalho, ele volta para mim de uma forma como saúde, bem-estar, animação, né? Enquanto que outros tempos a gente tem que dedicar algumas atividades burocráticas, vamos dizer assim, da administração, embora elas sejam absolutamente necessárias, são pesadas, enfadonhas, repetitivas. Eu não sei como mudar esse trabalho nosso com essa máquina gigante da universidade. Mas, estando aqui, eu estou sempre melhor, né? Estou sempre ouvindo assuntos novos e eu acho que é uma vitamina mesmo que eu recebo toda semana e é a carga horária que eu não dispenso. Outras cargas horárias de trabalho, realmente eu poderia dispensar, mas essa daqui não. Bom, era esse um pequeno depoimento que eu queria dar aqui. Vamos fazer um brinde final, então, gente? Eu estou com a minha garrafinha aqui do lado. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado, depois domingo. Então, aqui, todos juntos, vamos fotografar essa tela. Estou sentindo uma predominância de água pura. Pois é, né? O calor é Eu estou na aguinha mesmo. Com esse ensino remoto, o sextou aqui no café. Pessoal, bateu meu teto aqui, não tem abóbora. Valeu. Parabéns pelo trabalho. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor Renato Emerson. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Aqui naqueles lançamentos de livro, o mais comum é tomar aquele vinho branco, né? O livro mais comum é tomar aquele vinho branco, né?
É sempre... Juarez, você como diretor não vai falar nada ao final, não, Juarez? Eu não. Fala não, então, pelo menos. Fala não. Isso aqui é um movimento, né? Não vou falar, não falei. Não vou falar. Pelo menos falou não, né? Isso que é importante. Não, isso é importante. Isso que é importante, não é que é importante, né? Satisfeito. Mas ele fez uma fala bonita. Fez uma fala, por isso que eu queria ouvi-lo mais. Por isso. Foi pego segunda-feira, hein, Glaucio? Segunda-feira, depois de domingo vem a segunda. Tem segunda, hoje é sexta, mas por que nós estamos com esse eco, hein? Por que nós estamos com tanto eco? Também é gravado? É muito microfone aberto. Vou fechar o meu. Então, vou interromper a gravação.